O futuro chegou! Não estou falando de macacões espaciais ou de viver no subsolo. Quero dizer algumas coisas legais como teletransporte, viagens espaciais, entender seu cão e assim por diante. O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, enfatizou que a realidade aumentada poderia teletransportar as pessoas para qualquer local que elas quisessem, seja para trabalhar ou apenas para um dia relaxante na praia. Com o metaverso em jogo, entrar em uma sala virtual já está acontecendo. Trata-se de um espaço virtual onde as pessoas podem interagir e socializar umas com as outras através da tecnologia. Isso fará com que você se sinta fisicamente presente no mesmo lugar que outras pessoas, em vez de apenas digitar em uma caixa de bate-papo. Imagine jogar ou trabalhar remotamente, mas ao mesmo tempo ter uma visão clara do seu escritório. Você pode realizar tudo o que precisa no trabalho e também economizar o tempo e o dinheiro dos deslocamentos. A única desvantagem de trabalhar remotamente é a falta de socialização, mas estar no metaverso fará com que você não se sinta sozinho. As telas serão interativas e a comunicação com seus colegas de trabalho, amigos e familiares ficará muito melhor. Mesmo que o teletransporte físico ainda não seja possível, virtualmente podemos nos fixar em qualquer lugar que quisermos. Os nanobots são chamados assim porque são muito pequenos. Esses robôs são projetados para realizar tarefas específicas dentro do corpo humano por razões médicas. Uma vez dentro, eles começam a agir por conta própria, sem a necessidade de controle. E podem se multiplicar como nossas células. Muitas vezes ouvimos a palavra nanobots em filmes de ficção científica, mas não é tão improvável. Eles são projetados para realizar tarefas super específicas, especialmente no mundo da medicina. Pense neles como mini-médicos dentro do seu corpo, precisos o suficiente para diagnosticar o problema e prescrever o tratamento. Todos seremos mais saudáveis com esses carinhas. A cada ano, a população da Terra aumenta. Isso significa uma maior demanda por alimentos. Há muito espaço nas áreas urbanas, então as fazendas em breve precisarão de lugares menos convencionais, como arranha-céus ou no ar. E no ar significa estruturas que podem suportar vegetação em plataformas. Um proeminente arquiteto, Javier Pons, projetou um edifício com 3 níveis alimentados por painéis solares na parte de cima. A camada do meio cultivará vários legumes e frutas que obterão nutrientes do líquido em vez do solo. Os restos das plantas cairão na camada inferior para alimentar os peixes, que também podem ser criados para a alimentação. Cada estrutura será grande o suficiente para sustentar uma cidade inteira se necessário. Os arranha-céus também podem hospedar algumas mini-fazendas nos telhados para apoiar os bairros. Mais vegetação nas cidades reduzirá a poluição e também as temperaturas em lugares quentes. E os nossos cachorrinhos fofos? Todos adoramos voltar para casa e ver nosso amiguinho peludo correndo até nós e pulando. Ele está dizendo: "Me alimente, estou morrendo de fome!" Ou "Por favor, nunca mais me deixe!" Mas e se pudéssemos descobrir exatamente o que ele está dizendo? Desenvolvemos tecnologia para entender melhor nossos cães com a ajuda de uma coleira de humor. Você coloca o dispositivo no seu e uma tela digital indica o humor dele por cores. Já sabemos que os doguinhos falam conosco ou com outros cachorros usando uma linguagem corporal. Um rabo abanando é um sinal de excitação ou felicidade. Rosnar e dentes expostos significam agressividade, recue. E claro, tem também os latidos. Alguns podem ser avisos, outros, saudações amigáveis. A inteligência artificial nos ajudará a entender o que nossos cães estão dizendo ao gravarmos em nossos telefones. É importante que o aplicativo veja também a linguagem corporal deles, incluindo orelhas, cauda, olhos, boca e assim por diante. O programa enviará essas informações para a nuvem. A tecnologia de IA decodificará esses dados estudando milhares de horas de imagens de animais e captando as expressões e sons certos. Isso permitirá que os veterinários entendam melhor seus pacientes e evitem qualquer dano eventual. Também ajudará a treinar os cachorros para não serem muito hostis com entregadores ou pedestres que passam no parque. O futuro do deslocamento está no ar. Já não teremos que esperar no sinal vermelho, contando segundos até que fique verde para chegarmos a tempo no trabalho. E se usarmos táxis voadores como meio de transporte humano, agora estamos nos entendendo. Os táxis aéreos elétricos estão se tornando a solução para o transporte de pessoas. A Amazon está experimentando entregas aéreas, provando ser um sucesso.
Máquinas voadoras têm sensores capazes de detectar perigos como pássaros, fios e objetos grandes. Cabe aos países adotar essa nova forma de transporte. Embora as entregas aéreas estejam disponíveis, as autoridades ainda precisam descobrir como organizá-las, criar regras e estabelecer medidas de segurança. Quanto aos táxis aéreos operados por pessoas, temos que considerar quem é elegível para conduzi-los ou que tipo de modelos podem ser produzidos. Mas podemos ver o céu cheio de táxis aéreos já no nosso tempo. Então, a viagem no tempo é algo real. Na verdade, você está viajando no tempo agora. A cada segundo deste vídeo, você avança 1 segundo no futuro. Mas há uma pessoa na Terra que conseguiu viajar no tempo um pouco mais longe no futuro. 0,02 de segundo. E esse não é o limite. Conheça Sergei Krikalev. Ele é um astronauta que passou 803 dias, 9 horas e 39 minutos na Estação Espacial Internacional. Essa é a chave para a sua viagem no tempo. A questão é que para 2 objetos, um parado e outro em movimento, o fluxo do tempo é diferente. Ou seja, se tomarmos nosso planeta como um objeto e a EEI como o outro, o tempo na Terra e na EEI serão diferentes. Mas isso não é o suficiente para afetar significativamente o tempo. Precisamos olhar para a gravidade. Quanto maior o objeto, mais forte é sua força gravitacional. Por exemplo, na Lua, você pode pular mais alto e levantar objetos mais pesados do que na Terra, porque a Lua é leve. Mas em Júpiter, você mal consegue ficar de pé, porque ele é pesado e sua gravidade é muitas vezes mais forte. A gravidade dobra o próprio espaço-tempo. Imagine um trampolim ou um tecido esticado. Enquanto não houver nada nele, o espaço-tempo será igual, e o tempo será o mesmo em todos os pontos. Mas coloque um objeto pesado lá, e você verá uma estrada se formando nele. Agora imagine colocar um objeto pesado como o planeta Terra no centro deste tecido. Ele pesa 6 toneladas mais outros 21 zeros. Isso dobraria tanto nosso tecido que o tempo passaria de maneira diferente no centro do que em um lugar onde o espaço-tempo é plano. E quanto mais pesado o objeto, maior a deformação e mais lento o tempo passará lá. Por exemplo, perto do Sol, o tempo passa ainda mais lento do que em nosso planeta, porque é mais de 300 mil vezes mais pesado. Ou pegue um buraco negro. Mesmo um pequeno pesa dezenas ou centenas de vezes mais que o Sol. E os supermassivos são milhões e bilhões de vezes mais pesados. Eles dobram tanto o espaço-tempo que o tempo perto deles praticamente para. Portanto, nosso herói, Sergei Krikalev, usou esse mesmo método de viagem no tempo. Ele apenas não estava nas profundezas desse vórtice espaço-tempo, mas na EEI. É um ponto no espaço-tempo onde a curvatura do tecido não é tão forte. E o tempo passou um pouco mais rápido para ele do que aqui. Só um pouco. E se você passar bastante tempo lá, gradualmente começará a ultrapassar as pessoas aqui na Terra. Sergei poderia ter ido muito mais longe no tempo, mas outra lei da física o impediu de fazê-lo. É tudo uma questão da unidade do espaço e tempo. Se você está em pé, está apenas se movendo no tempo. Mas se você correr para frente, se moverá no tempo e no espaço. Quanto mais rápido você corre pelo espaço, mais devagar se move no tempo. A Estação Espacial Internacional viaja ao redor do nosso planeta a 7,66 km por segundo. Essa velocidade diminuiu o movimento de Sergei ao longo do tempo. Então, em mais de 2 anos na EEI, ele viajou no tempo apenas 0,02 segundo. Então aqui está uma maneira de você viajar no tempo. Deixe o seu amigo sentado em uma mesa e dê a ele um relógio. Coloque outro relógio no braço e comece a correr em volta da mesa. Se você correr rápido e por tempo suficiente, notará como a hora em seu relógio e no do seu amigo são diferentes. Voilá, você viajou no tempo, mas existem outras maneiras de chegar ao futuro. Para o primeiro método, é preciso chegar a um buraco negro. O mais próximo fica a um pouco mais de 1000 anos-luz do nosso sistema solar. Você pula em sua espaçonave mais rápida que a luz e chega lá. Você precisa voar o mais próximo possível do seu centro, até a borda do horizonte de eventos. O espaço-tempo é tão distorcido aqui que 1 segundo pode ser igual a semanas ou até meses na Terra. Portanto, espere aqui alguns minutos. Agora ligue os hipermotores novamente e voe para longe. Claro, você tem que ter cuidado aqui. Os buracos negros são tão pesados que nada pode escapar da sua força gravitacional. Mesmo a luz, que é a coisa mais rápida do universo, não pode escapar do abraço de um buraco negro. Mas isso não é problema para você, e você já está de volta ao seu planeta natal. Uau! Se passaram décadas na Terra enquanto você esteve fora. Existem carros voadores, robôs e hologramas por toda parte. Outra opção é viajar na velocidade da luz. Você e seu amigo estão na linha de partida do estádio. E cada um de vocês tem um cronômetro. 1, 2,
3, já! Você corre na velocidade da luz ao redor da Terra algumas vezes e para. Pare o relógio. O tempo que passou durante a sua corrida é menor que o do seu amigo que ficou parado. Mas existe o chamado paradoxo dos gêmeos, com o qual os cientistas ainda estão quebrando a cabeça. É tudo sobre o que tomar como ponto de referência. Se o centro do sistema de coordenadas for uma pessoa parada e a outra estiver correndo à velocidade da luz, o relógio do corredor ficará atrasado após a corrida, pois ele estava se movendo não só no tempo, mas também no espaço. Lembra? Mas se você tomar o corredor como ponto de referência, é a pessoa estática que está em movimento em relação a ele. Então o relógio da pessoa estática teria que estar atrasado. Portanto, como resultado do experimento, os relógios de ambas as pessoas, o corredor e a pessoa estática, mostrariam o mesmo tempo. Este é o paradoxo dos gêmeos. Outra maneira de burlar as leis da física e interromper o fluxo do tempo é ficar na posição de prancha. Assim o tempo para. Pra você. Ok, brincadeirinha. Supondo que viajar no tempo seria possível, há um monte de problemas e paradoxos. Por exemplo, às 12 horas, você está empenhado em construir uma máquina do tempo. Às 12h30, termina de construí-la. E então, às 13 horas, você entra nela com um propósito: impedir que você mesmo construa a máquina do tempo. Então você volta no tempo para as 12h20, quando a máquina do tempo está quase terminada, e quebra um de seus detalhes para que ela não possa ser construída. Mas se a sua versão mais jovem não conseguiu construir uma máquina do tempo, não há como voltar ao passado, certo? Ou se você de fato construiu uma máquina do tempo e voltou no tempo para quando seu pai estava em um encontro com a sua mãe, você estraga o encontro deles e eles terminam. Nesse caso, seu nascimento teria sido impossível. Mas se você não tivesse nascido, nunca teria construído uma máquina do tempo e voltado no tempo para arruinar o encontro do seu pai. E então nada teria interferido no seu nascimento. Uau, as coisas estão ficando bastante complicadas. Ok, existem maneiras mais simples de viajar no tempo. Por exemplo, maneiras biológicas. Estou falando sobre congelamento. Se você congelar seu corpo, se moverá no tempo com o resto do mundo. Você está viajando de trem e ouve as rodas batendo contra os trilhos. Mas de repente o trem sobe e ganha altitude. Nenhum dos passageiros grita em pânico, pois isso é algo normal agora. Bem, talvez ainda não, mas pode se tornar nossa realidade em breve. A empresa Aka Technologies está desenvolvendo um projeto assim. O objetivo é reduzir o tempo de viagem e torná-la mais confortável. Para viajar hoje, você precisa chegar ao aeroporto, passar algumas horas lá para o check-in e a inspeção de segurança. E só depois disso pode embarcar. Quando o avião pousa, tem todos os procedimentos padrão novamente e se desloca para a região central. Só então sua viagem acabou. Isso significa que usa pelo menos 3 tipos diferentes de transporte. Mas com o sistema Link and Fly da Aka Technologies, você pode chegar ao seu destino sem precisar de nenhum transfer. Trata-se de um trem do tamanho de um Airbus A320. Ele tem um comprimento de 4 ônibus escolares e pode acomodar cerca de 160 passageiros. Por ser um trem, é capaz de circular pelos trilhos do metrô direto para o centro da cidade. Portanto, ao iniciar uma viagem, você só precisa chegar à estação de metrô mais próxima. Assim que estiver no trem, ele o levará ao aeroporto mais próximo. E aqui começa a parte divertida. O veículo faz uma parada rápida para prender as asas e os motores a jato. Então, agora seu trem tem uma envergadura tão larga quanto a de um campo de futebol. Os motores dão a partida, ele acelera e decola. Depois de pousar, as asas são destacadas novamente. E você está a caminho do centro, o seu destino. Sem transfers. Sem ter que esperar por um táxi. E novamente, pode descer em qualquer estação de metrô. Os aviões Transformers, que podem circular pela cidade, são um futuro distante. Por enquanto, a empresa está desenvolvendo uma solução mais simples para reduzir a sobrecarga dos aeroportos. Em vez de um avião estacionando ao lado do portão, os passageiros embarcarão na fuselagem da aeronave, dentro do prédio do aeroporto. Ela irá então para a pista, e as asas com os motores, bem como a cabine do piloto com os pilotos, serão fixadas. Pronto, a aeronave está pronta para decolar. Esse sistema fará com que o embarque e a decolagem sejam 30 minutos mais rápido do que antes. A empresa planeja fazer diferentes tipos de fuselagem removíveis. Para voos de curta duração, elas terão capacidade para cerca de 160 pessoas. Haverá cabines de 2 andares para viagens de percurso mais longo. As VIPs podem ser personalizadas como um jato particular. E se todos os assentos forem removidos, a cabine cargueira pode ser usada. O Link and Fly possui um sistema de segurança especial caso a cabine se separe das asas durante o voo. 3 paraquedas na frente e 3 na parte de trás dela serão disparados automaticamente. Existem também foguetes de frenagem que podem ajudar a reduzir rapidamente a velocidade.
Dessa forma, a fuselagem descerá lentamente e com segurança. Poucos segundos antes de tocar o solo, serão lançados airbags fixados na parte inferior da fuselagem para o pouso ser o mais suave possível. Outra opção para viajar mais rápido é o Airbus Pop-Up. Trata-se de uma espécie de táxi que pode viajar tanto por via terrestre quanto aérea. No futuro, você pode simplesmente pedir um táxi do seu tablet, telefone ou até mesmo óculos inteligentes e esperar a chegada do veículo. O carro em si consiste em um compartimento de passageiros com metade do tamanho de um sedã moderno. Ele tem capacidade para 2 pessoas e possui design e interface futuristas. A segunda parte é o módulo de aterramento, ou seja, o chassi e as rodas para dirigir em vias convencionais. Você entra na cápsula e depois disso, a inteligência artificial faz todo o trabalho em seu lugar. Ela dirige em segurança e o leva ao seu destino. Quando você sai da cabine, a cápsula com o módulo de solo é enviada para uma das estações de carregamento mais próximas. Por conveniência, elas estarão localizadas por toda a cidade, então não será preciso esperar muito por um táxi. Mas, se o seu destino é distante, um passeio mais interessante o aguarda. Como no primeiro caso, é só entrar em uma cápsula sobre rodas, que o levará ao local de decolagem mais próximo. Lá, ela é conectada ao módulo aéreo. Essa coisa, que parece um drone gigante, engancha na cápsula do passageiro e voa, segurando-a do módulo do solo. Agora, ela é um táxi voador. Você pode apreciar a beleza da cidade de cima. Então, pousa em uma plataforma especial. A cápsula se reconecta ao módulo de solo e você segue para o seu destino, enquanto o módulo de ar carrega para a próxima viagem. Os foguetes podem ser outra revolução nas viagens de longa distância. Por enquanto, os usamos apenas para voar para o espaço, mas no futuro, eles podem substituir completamente os aviões. Digamos que você esteja indo de Nova York a Xangai, que fica do outro lado do planeta. A plataforma de lançamento pode ser na água, em algum lugar em Lower Bay. Você embarca em uma balsa que o levará até o foguete. Ao chegar lá, se senta com os outros passageiros. Contagem regressiva. Fogo! O foguete decola e atinge espaço. Agora ele está indo a cerca de 27 mil km por hora. Quando em órbita, o veículo lançador se desencaixa do foguete de passageiros e volta para a estação de pouso. Lá, será reabastecido e preparado para o próximo lançamento. Nesse momento, o de passageiros usará seu próprio motor para voar ao redor da Terra. Ele reentra na atmosfera e pousa em uma plataforma na água perto de Xangai. Esse voo dura apenas 39 minutos em comparação com as 15 horas necessárias para um avião convencional. Mas há uma desvantagem nisso. Um foguete faz muito mais barulho. Então as plataformas de pouso precisam ficar longe das cidades. Isso aumentará o tempo de viagem. O outro problema é a força G. Em pé no solo, você sente 1G. Ao decolar em um avião normal, essa força é de 1G/2. Mas quando viaja de foguete, ela será 2 vezes maior. E se atingir 5G, você irá desmaiar. De volta ao solo. Em 2010, o número de carros no mundo ultrapassou 1 bilhão. E em 2030, esse número deve dobrar. Portanto, precisamos lutar com os constantes engarrafamentos. O ônibus elevado pode ser uma ótima solução para isso. Essa coisa não se parece realmente com um ônibus. Tem 2 faixas de largura e pode equivaler a vários carros. Esse veículo terá capacidade para transportar até 1.200 passageiros.